Capítulo 74 Esquema do Mercador Cohen 1. A batalha contra os monstros durou até o pôr do sol. Devido à guerra recente, o exército provincial estava com poucos efetivos. Felizmente, o Wilk teve um papel importante, o que reduziu as baixas dos soldados. Mas ainda não foi o suficiente. Meu pobre filho! Por favor, abra os olhos. Os corações de Wilk e Lee Jae-sung estavam pesados enquanto viam as famílias lamentarem a perda de seus entes queridos. Eles não conseguiam deixar de se culpar por talvez não terem feito o melhor que podiam. De onde vieram todos esses monstros? Ainda não descobrimos isso. Ele escondeu sua identidade o tempo todo, para que o culpado por trás de tudo isso pudesse se revelar, mas tudo foi em vão. O principal culpado não poderia ser um treinador de monstros iniciante. Nem mesmo Choi Keun seria capaz de controlar tantos monstros tão cedo. Sem mencionar que ele sabia que ela começaria no reino de Izuna. Claro que era tecnicamente possível que ela tivesse chegado pelo mar através da cidade livre de Mídia, mas era bem improvável. Deve haver alguma outra explicação. Se não descobrirmos a razão disso, haverá apenas mais baixas desnecessárias. Provavelmente. Apesar da expectativa de vida média ser de impressionantes 300 anos, a população do continente Eif não aumentou muito devido às frequentes guerras, pragas e invasões de monstros. Enquanto Lee Jae-sung estalava a língua, o jovem e a jovem que ele havia salvado falaram. Tenho algo a dizer, senhor. O que é? Na verdade eu encontrei isso nas montanhas. A jovem entregou-lhe uma bolsa de couro. Quando Lee Jae-sung desatou o nó, ele encontrou um pouco de pó azul dentro. É a primeira vez na minha vida que vejo tal substância. Acontece que tenho bastante conhecimento sobre muitos ingredientes, já que frequentemente ajudamos a coletar ervas para alquimistas. Estou mostrando isso a você porque acredito que pode ter alguma conexão com este último incidente. Eles não puderam falar sobre isso antes, porque a batalha estava a todo vapor. Quando a dupla saiu, o Wilk falou. Substância de criação de monstros. Substância de reprodução. Tenha cuidado para não ingerir nada, pois para humanos pode resultar nos mesmos sintomas de tomar drogas pesadas. Tomá-lo resultaria em sintomas severos de abstinência, difíceis de lidar. Se você não lidasse com tal substância com cuidado, isso poderia resultar em uma situação bem preocupante. Ao ouvir a explicação de Wilk, Lee Jae-sung não pôde deixar de ficar surpreso. Então você acha que alguém está tentando aumentar a população de monstros de propósito? Talvez. Se estivesse sendo usado como um tipo de droga por humanos, não era provável que fosse encontrado nas profundezas das montanhas. Claro que poderia ser usado para sequestrar escravos dentro do reino, mas era bem improvável. Essa coisa deve estar vindo da cidade portuária, Mídia. O grupo Cohen Merchant foi o primeiro que me veio à mente. Os mesmos caras que contrabandearam grandes quantidades de wildfire para abastecer o Conde Gwaen. Se fossem eles, deveriam ter os contatos necessários para colocar as mãos nessas coisas. Vou precisar de um cão de caça emprestado. Você está pensando em procurar nas montanhas? Certo, pode haver algumas pistas deixadas para trás. Eu vou com você. Não, você fica aqui. Lee Jae-sung ainda estava ocupado colocando sua casa em ordem. Depois de escolher um cão com um olfato apurado, o Wilk foi em direção às profundezas das montanhas. A noite está começando a cair. Sem a luz do sol, ele estava contando com o faro do cachorro para encontrar qualquer vestígio da substância. Estava escuro como breu, e um humano comum não conseguiria enxergar. Só se ouvia o som do vento soprando contra a grama e o churiar dos insetos. Depois de procurar por um bom tempo, o cachorro parou e rosnou. Isso significava que a trilha tinha terminado ali. Para onde você foi depois daqui? Ele levou seus sentidos ao limite, procurando por qualquer coisa que pudesse chamar sua atenção, mas não encontrou nada. Preocupado que fosse tarde demais, o Wilk pegou sua lupa dourada de arqueólogo para dar uma olhada ao redor mais uma vez. Alguém lançou um feitiço aqui. Não fazia muito tempo que o Magic Array havia sido rastreado no chão, pois ainda havia leves rastros deixados para trás. Sem dúvida, a outra parte fez o possível para apagar qualquer vestígio. O Wilk seguiu a trilha enquanto se movia com cuidado. Esse cara foi bem meticuloso. Sem sua lupa especial, ele não teria encontrado nenhum vestígio do Magic Array, nem as pegadas que haviam sido escondidas com magia. O Wilk parou em frente à caverna, presumindo que seu oponente fosse um monstro elite. Au! Au! O cão latiu para a caverna enquanto ela revelava seus caninos afiados. Isso significava que havia algo lá dentro.
O Wilk também conseguiu detectar alguma presença lá dentro com sua percepção. Muitos deles. Era um ninho de monstro. Como os rastros tinham terminado ali, sem dúvida o boss também estava lá dentro. Depois de amarrar o cão a um carvalho próximo, o Wilk retirou Versérios. Se seu atributo espírito fosse alto o suficiente, ele poderia até forçar monstros a obedecê-lo. Na maioria dos casos, os monstros eram um subproduto do acasalamento da raça demoníaca com outras criaturas. Claro que houve alguns casos que surgiram devido a maldições dos deuses, como Aracne ou Medusa, mas eles foram exceção. Portanto, se ele conseguisse matar o monstro-chefe com Versérios, ele poderia encerrar todo o caso. Assim que o Wilk pisou na caverna, um par de olhos vermelhos apareceu na escuridão. Era como se estivesse esperando por ele. Eu sou seu mestre de agora em diante. KRRRR. Kiaak. Os monstros pareciam não querer se submeter ao Wilk, enquanto rugiam em desafio. Ainda assim, eles estavam com medo da aura de Versérios, então ainda não tinham atacado. Os monstros agiam por instinto, então era normal que eles quisessem evitar o abismo que estava esperando para engoli-los. Você aí, venha para a frente. O Wilk havia apontado para um Elder Orc Shaman, o chefe da tribo. Era similar ao Elder Troll com quem eles lutaram nas Montanhas Corcas, mas tinha uma linhagem mais pura, com físico e estatísticas superiores. A única razão pela qual eles ainda podem estar por aí é que eles foram assimilados pelo mundo dos demônios após o fim da guerra entre Deus e demônios, ou que eles foram selados em um sítio histórico. Uau! O Orc Xamã Ancião fingiu fazer o que o Wilk ordenou, mas pretendia atacar com sua magia. Ele lançou um pilar de chamas, enquanto uma matriz mágica vermelha apareceu sob os pés de Wilk. Pouco depois. Uau! Uma enorme coluna de fogo engoliu o Wilk. No entanto, era ainda mais fraca que uma Fireball, então o Wilk não levou nenhum dano. Ele simplesmente confiou em sua energia demoníaca para proteger seu corpo. Você parece ser bem teimoso. Os olhos de Wilk brilharam perigosamente, enquanto ele apunhalava Versérios no chão. Sua energia demoníaca escura então se espalhou em todas as direções. Domínio espacial. Uma habilidade que ele adquiriu ao liberar o último selo que havia sido colocado em Versérios. Os monstros ficaram sobrecarregados com a pressão emitida e não conseguiram evitar dar alguns passos para trás. Eu ordeno que você me obedeça. O Wilk falou enquanto dava um passo à frente, seus olhos se tornaram malignos enquanto ele emitia uma aurora de divindade originária de Versérios. Baque. Baque. Um por um, os monstros caíram de joelhos. O Elder Orc Shaman resistiu por mais tempo, mas eventualmente não conseguiu vencer um poder tão opressivo. Ele abaixou a cabeça enquanto abria a boca para falar. Eu perdi. A língua orc. Embora a capacidade de tradução do sistema não se estendesse à fala do monstro, o Wilk conseguiu entendê-lo imediatamente. Isso ocorreu porque o abismo havia assimilado inúmeras espécies em seu mundo Azura. Quem te deu a substância endorfina? Mídia, Coin Merchan. Para que propósito? Não sei, apenas. Troca. Acordo. O acordo ao qual ele se referia era algum tipo de troca. O grupo Coin Merchan continuaria a fornecer a pólvora, enquanto os monstros boss forneceriam bens saqueados ou prisioneiros humanos em troca. Como isso é feito sem intermediários? Eles enviam nossa família, ponto que é obedecida. De acordo com o Elder Orc Shaman, o pó de endorfina foi fornecido aos orcs que obedeceram às ordens do grupo mercante. Eles foram então enviados para as montanhas para provar o quão eficaz ele realmente era. Quando souberam que eram capazes de procriar apesar de não ser sua época habitual de acasalamento, o que lhes permitia multiplicar seus números, eles concordaram com o acordo com o grupo Coin Merchan. Um plano muito bem pensado. Embora ele ainda não soubesse qual era o objetivo final do grupo dos mercadores Coin, ele agora tinha certeza de que uma calamidade cairia sobre o reino do Reno se ele não os exterminasse. Retraindo sua energia demoníaca, o Wilk levantou Versérios e apontou-o para o Orc Xamã Ancião. Você vai precisar me ajudar. Ele precisava de alguém de dentro, para descobrir toda a trama deles. O Wilk lhe deu um sorriso lamentável ao ver a expressão aterrorizada no rosto do Elder Orc Shaman. Mídia, uma cidade portuária dentro da Erutônia. A cidade era administrada pelos dois principais grupos mercantes, Coin e Rocio. Na superfície, ambos pareciam ser bem similares, mas na verdade os mercadores Coin lidavam com contrabandistas. Quaisquer bens ilícitos, como escravos, drogas, armas, eram todos vendidos por eles em todo o reino. O grupo de Rocio, no entanto, fazia um leilão de itens raros no mercado negro.
Assim como Khaleesi e Erika em Landium, esses dois grupos de mercadores estavam sempre brigando. Era uma das razões pelas quais Mídia não era um lugar muito seguro, já que brigas entre os dois aconteciam com frequência. É um lugar sem lei. O Wilk suspirou ao ver uma briga entre mercenários em um beco próximo. Mesmo que a Cidade Livre tivesse recebido autonomia, em troca ela carecia severamente de segurança. Landium poderia muito bem ter sido o paraíso comparado a aqui. Talvez tenha algo a ver com o comércio com os países do Sul. Nos reinos do Sul, a escravidão era legal. O reino Thales foi um exemplo. Embora acreditassem fortemente na liberdade, eles seguiam uma religião rigorosa que discriminava muito os pagãos. Foi também empregando seus métodos cruéis de tortura que o Senhor Dragão Ivanov conseguiu obter total obediência de seu dragão vermelho, Carnelian. No entanto, esse não era o método preferido de Wilk. Se você precisa usar força física para dobrá-lo à sua vontade, um dia ele certamente irá quebrar. Talvez essa tenha sido uma das razões pelas quais Carnelian enlouqueceu no passado. Wilk tinha que fazer algo sobre isso, antes que sofresse algum dano permanente. O mesmo era verdade para as pessoas em Mídia. Eles se levantariam como uma multidão furiosa mais tarde para pôr fim à opressão do grupo Coimershan. Pensando nos contrabandistas que havia capturado em Ionia, Wilk chegou à residência de Adonis. Precisamos verificar sua identidade. Um guarda parado na entrada falou bruscamente. Wilk estava usando um traje de viagem rasgado e poderia facilmente passar por um vagabundo. Sou um mercenário de primeira classe trabalhando para o Conde Ludwig, passe isso para Adonis. Ele teve sua carta de recomendação assinada por Li Jae-sung. Ao ver o selo vermelho da via na carta, o guarda desapareceu na mansão. Mesmo que estivessem atualmente em uma cidade livre, um conde da mesma província que eles não poderia ser ignorado. Por favor, entre, Adonis está esperando. Ao retornar, o guarda fez uma reverência e falou de forma muito mais educada. Wilk seguiu-o até a mansão. Você quer trabalhar para mim? Um homem de cabelos castanhos escuros e óculos estava sentado em sua poltrona, como ele pediu. Adonis. Sua primeira impressão dele foi que ele parecia um tipo bastante calculista. Sim. É dinheiro que você está atrás? Estou realmente com um pouco de falta de pessoal aqui, então, para um mercenário de primeira classe como você, posso pagar 20 de ouro por mês. Normalmente, o salário mensal de um mercenário de terceira classe era de 3 a 5 de ouro. De 9 a 12 de ouro para um de segunda classe e de 15 a 18 de ouro para um de primeira classe. 20 de ouro era considerado bastante generoso de acordo com a taxa de mercado atual, mas o Wilk ainda recusou. Não preciso de ouro, prefiro informação. Aspas. Informação, hein? De fato, há algumas que são bem caras. Havia algumas informações privilegiadas que poderiam permitir que alguém obtivesse um lucro de 1000 moedas de ouro com um único investimento. Ainda assim, ao contrário das expectativas de Adonis, os interesses de Wilk estavam em outro lugar além do dinheiro. Qualquer informação que você tenha sobre o grupo Coimershan servirá. A contraproposta de Wilk o pegou desprevenido.